Neste primeiro bloco, nós vamos conversar com o candidato André Ribeiro durante 20 minutos. O candidato não vai ter um tempo limite para responder cada uma das perguntas, não. Ele tem até 20 minutos e vai responder uma sequência pré-estabelecida de perguntas, tantas quantas forem possíveis dentro desse tempo de 20 minutos. Caso esgote todas as que estão previstas, não é muito provável que aconteça, mas se acontecer, aí a gente formula perguntas extras ao candidato. Lembrando que até 20 minutos. Logo em seguida, a gente faz um intervalo e na volta do bloco, na volta desse intervalo, o candidato responde 6 perguntas de entidades de Campina Grande e responde 4 perguntas das ruas. As 6 perguntas de entidades serão sempre as mesmas, mas as 4 perguntas das ruas serão sorteadas dentre 12 perguntas de cidadãos nas ruas. 13 horas, 1 minuto na Paraíba. A gente vai começar, portanto, com o candidato André Ribeiro, ele que é advogado e é candidato a prefeito de Campina Grande pelo partido PDT. Candidato André, muito boa tarde, seja bem-vindo à Campina FM. Antes de mais nada, dizer que é um prazer muito grande recebê-lo e eu já vou partir logo para a primeira questão. Pedir que você apresente resumidamente a sua biografia, a começar por idade, estado civil, se tem filhos, formação, experiência política e profissional. O seu tempo passa a contar a partir de agora. Muito obrigado, André. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Lenildo, agradeço a você, Edson, Silas, a todo mundo que é ouvinte desse programa de qualidade em Campina Grande, da Campina FM. Quem é este rapaz que está falando aqui, André Ribeiro, candidato a prefeito de Campina Grande? Eu sou André, filho de Campina, filho do ex-vereador Antônio Pereira e de Dona Monserrate, com quem aprendi a ter temor a Deus e a respeitar todas as opiniões também. Eu sou uma pessoa que é católica, que é casado, esposo de Dona Monique, pai dos 3 filhos, Gabriel, Júlia e Caio, que eu tenho muito amor por eles. E sou um cidadão comum, igual você que está me escutando. Alguém que nasceu em Campina Grande, estudou aqui, trabalha em Campina Grande e tem um amor por essa terra que não é um amor poético, é um amor de substantivo. É um amor que se afasta do adjetivo e que trabalhou nessa terra mesmo antes de pensar em ser candidato a alguma coisa. Eu sou um noviço na política, eu não tenho nem 2 anos de candidatura. Eu fui candidato a senador. Muita gente deve se lembrar que eu fui candidato a senador pela primeira vez em 2022. Né? E tive uma grande votação para quem nunca tinha sido candidato na vida, chamado de última hora ali. 20 mil votos praticamente. Eu tenho muito orgulho desse início da jornada. E é por essa razão que eu decidi continuar. Mesmo antes de ser político, e eu acho que a política é o único instrumento para a gente mudar essa realidade de Campina Grande, eu já fiz muito por essa cidade. Trabalhando como advogado, trabalhando como professor, eu ajudei a trazer a AIC para Campina Grande. Eu fui o cara que destravou um imóvel que tinha um problema sério e que a empresa já estava de malas prontas para não se instalar. E recebi inclusive homenagem da empresa por este feito. Eu fui coordenador do planejamento estratégico de Campina Grande até 2035. Algumas pessoas devem lembrar do programa Campina 2035 e mais 6 cidades. E fui também secretário de inovação, mais recentemente, assumi o cargo por 4 meses e meio e tive a oportunidade desse pouco tempo também, aliás, um tempo muito arriscado, e eu sabia dos riscos que eu corria, mas eu queria mostrar para Campina Grande, em pouco tempo, o tamanho do tempo que ela estava perdendo. E em menos de 5 meses, eu trouxe uma montadora de motos elétricas para Campina Grande, um centro de distribuição de ar-condicionados, que vai distribuir ar-condicionados para o Brasil inteiro. Realizamos a primeira conferência de ciência e tecnologia da história da Paraíba. Imagine vocês uma cidade como Campina Grande, cidade da inovação, nunca ter feito uma conferência municipal de ciência e tecnologia para discutir uma das suas principais vocações. E fizemos a maior do Brasil em Campina Grande. E além disso também garantimos o retorno da FETEC, a gloriosa Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai acontecer no mês de novembro. Portanto, eu sou alguém que procura fazer do discurso a prática, que procura fugir desse mais do mesmo, dessa politicagem que está desgraçando a vida do povo campinense, que está fazendo com que as pessoas façam campanha apenas achando que campanha é juntar cargo comissionado e prestador de serviço. Campina merece muito mais do que isso. Campina merece alguém que tenha consciência de que seu povo precisa de alguém capaz de retomar o desenvolvimento econômico para a cidade, porque sem ele, qualquer conversa de qualquer candidato é conversa fiada.
Sem desenvolvimento econômico, nós não conseguimos, inclusive, aumentar a arrecadação do Estado para devolver para a população aquilo que ela espera. Então é importante que as pessoas aproveitem esse processo eleitoral. O que é que André, que está falando aqui no microfone, está dizendo ao povo de Campina Grande? Que ela não precisa ficar refém desse povo, que já faz quase 50 anos, minha gente, que eles estão governando essa cidade, já tiveram todas as oportunidades, e é por essa razão que eu, sendo um filho de Campina... Aliás, muita gente me confunde, acha que eu sou da família Ribeiro tradicional. Eu não sou da família Ribeiro tradicional, sou filho de Antônio Pereira, ex-vereador de Campina Grande. E eu quero dizer claramente ao povo de Campina Grande, eu estou preparado para governar essa cidade. Eu estou preparado para dar a Campina esperança, e essa esperança chama-se André Ribeiro. Chegou a hora de mudar, minha gente. Chegou a hora de votar 12 no dia 6 de outubro. Por que o senhor quer ser prefeito de Campina Grande? Eu quero ser prefeito porque eu cansei de ver tanta gente governar a cidade com outros interesses. Eu quero ser prefeito, Edson, porque eu cansei de ver o povo de Campina Grande passando fome porque eles fecham um restaurante popular por politicagem e depois reabrem quando fazem alianças. Eu quero ser prefeito porque eu cansei de ver gestões que têm pontos positivos e negativos simplesmente abandonarem as obras do antecessor para poder não levantar a moral de quem fez a obra, como o Plínio Lemos, por exemplo. Eu quero ser gestor para recuperar a capacidade do povo de Campina Grande de ter a alegria de andar na cidade e não ver uma cidade tão abandonada, tão desassistida nos postos de saúde, sem exame, sem condições mínimas para as pessoas terem um mínimo de dignidade. E eu quero ser prefeito para devolver a Campina Grande a sua pujança econômica. Se tem uma obsessão que eu, André, candidato do PDT a prefeito, do número 12, se tem uma obsessão que eu tenho é de recuperar a capacidade de Campina, voltar a atrair empresas para a cidade, voltar a atrair indústrias para Campina Grande, porque qualquer conversa fora disso é conversa fiada. Nós precisamos fazer com que Campina Grande retome a sua capacidade de gerar empregos de qualidade. Eu vou dar um dado aqui para quem está me escutando raciocinar. Campina hoje está, dados do IBGE, na posição número 40 em média salarial. Mas não é do Brasil não, minha gente, é da Paraíba. Olha que gravidade, Edson. Uma cidade que é o segundo PIB do estado. E é por isso que Campina Grande, as vendas no comércio não são mais as mesmas. Não foi porque a Brás Company deu golpe, não. Não foi por isso, acreditem. Foi porque Campina Grande tem um governo, aliás, isso não é culpa só do atual governo, isso é uma questão conjuntural, para ser honesto e justo. Mas Campina Grande tem um governo hoje que agravou essa situação de modo a que a cidade não tem mais a geração de emprego com qualidade. Quando eu digo qualidade, é com altos salários. Porque quanto mais alto o salário, é evidente que maior é a massa salarial. E quanto maior é a massa salarial, mais dinheiro vai circular, o mercadinho vai vender, a padaria vai vender, o dono da escola vai matricular. Enfim, todo mundo vai lucrar nessa história. Então é por isso que eu estou nessa luta. Porque eu já dei demonstrações, mesmo sem ter todas as condições que um prefeito tem, mesmo sem ter todas as condições que alguém da vida pública pode ter. E eu tenho convicção de que essa cidade pode dar a volta por cima, mas para ela dar a volta por cima, é preciso primeiro que cada um diga, eu quero a mudança. Se a resposta for positiva, você tem que raciocinar o que é que eu tenho que mudar primeiro em mim para que essa mudança aconteça. E essa mudança é avaliar as propostas dos candidatos de acordo com a sua vida pregressa, de acordo com o que já fez ou deixou de fazer e de acordo com aquilo que ele está se propondo a fazer para Campina Grande. Porque fora disso, se for pela marketagem, se for pela quantidade de gente que está na rua, por conta de outras questões que a gente sabe que não são de apoio, são de uso da máquina pública, a gente vai continuar na mesma situação. E eu tenho certeza que você que está me escutando já não aguenta mais e quer dar a volta por cima. Chegou a hora de mudar, a hora é agora. E é votando André 12, o homem que está preparado para mudar essa cidade, não por ele próprio, mas por um projeto democrático, popular. Eu apresentei um projeto para Campina Grande, o nosso plano de governo, que foi construído verdadeiramente com as plenárias. Inclusive, eu cheguei a divulgar aqui na Campina FM. Nós fomos a todas as regiões, Lenildo. E nós escutamos e compilamos os dados. A gente não foi para o bairro para fazer comício, não. Para soltar foguetão, para eu entrar como astro dentro de um ambiente. Eu sentei junto com as pessoas, lado a lado, sem formação de tribuna, sem nada.
e deixei que elas dissessem o que elas gostariam de mudar em Campina Grande. E é evidente, com a minha experiência, como alguém que coordenou o planejamento estratégico de Campina Grande, eu vou fazer essa cidade dar a volta por cima. E vou fazer chamando todo mundo para participar do governo. Eu farei um governo que será um governo da participação popular. E eu já dei demonstrações disso. Quando nós fizemos o planejamento estratégico, a coordenação do planejamento estratégico, que partiu da iniciativa privada, eu tive a oportunidade de dialogar, conversar, inclusive visitar empresário por empresário de Campina Grande, com os quais eu tenho relação direta de fazer ligação. E eu tenho relação direta com os trabalhadores. Portanto, Campina precisa de alguém que seja um grande mediador de conflitos, que possa fazer o setor produtivo e os trabalhadores sentarem à mesma mesa para que a gente, com um projeto na mão, divida as tarefas, divida as responsabilidades e tenha um comitê gestor que eu vou nomear assim que eu tomar posse para fazer o controle social deste governo. Esse comitê é um comitê que já é previsto por lei e que nunca foi nomeado pelo atual prefeito, porque ele tem medo de ser controlado, ele tem medo de ser contrariado. E como eu não tenho, porque minha vida, eu aprendi isso dentro de casa com o Antônio Pereira, a gente tem que aprender a ouvir e aprender a mudar de posição quando ela é necessário. E é assim que um prefeito deve agir e é assim que eu vou agir. Muito bem, candidato André Ribeiro, esse ano são 6 nomes à disposição da cidade para a escolha em 6 de outubro. Por que o eleitor que está nos ouvindo agora deveria escolher André Ribeiro e não um dos outros 5? Porque o eleitor que está me escutando agora, eu tenho certeza de que ele sempre esperou um candidato que não fosse mais do mesmo. E André não é mais do mesmo. Ele sempre esperou um candidato que pudesse vir do povo. E eu venho do povo, isso não é uma frase de efeito. As minhas origens, as origens da minha família, são origens populares. Meu pai perdeu o pai aos 13 anos de idade e teve que ser arrimo de família. Teve que trabalhar, vender laranja no Campo do 13 para poder os irmãos não morrerem de fome. Numa época que não tinha sequer INSS. E ele venceu pela educação. Os meus tios venceram pela educação. E eu tenho hoje o que eu tenho enquanto profissional, enquanto advogado, enquanto professor, graças a essa educação. E é isso que eu quero para os filhos de Campina Grande, é isso que eu quero para todos os filhos que estão me escutando agora. Eu quero que você que é avô não tenha que ficar à distância vendo o seu neto pelo celular, porque não tem mais emprego em Campina para o seu filho, ele tem que levar o neto embora. Eu quero que as pessoas que estão em Campina tenham esperança num prefeito que não minta para a população, que não faça das suas atividades pura marketagem, que quando encontrar uma dificuldade, assuma a dificuldade, não se esconda dentro de casa e vá para a rua para poder dialogar com o povo e demonstrar as fraquezas da prefeitura, mas os passos para poder superar essas debilidades. É isso que o povo de Campina espera, alguém que tenha coragem, mas que tenha coerência, para que Campina possa realmente começar a dar a volta por cima. Eu digo sempre, se eu estou numa situação difícil na minha casa, em qualquer ambiente, eu não posso mudar a situação se eu não passo a agir diferente. Então chegou a hora de soltar esse grito que está preso na garganta, soltar essa voz que está presa dentro de você, de dizer um basta a esse grupo que governa a cidade há 40 anos. Não é brincadeira, minha gente. Deve ter gente aqui com 40 anos me escutando. Pois sabe, você tem a idade desse tempo todo o povo no poder. Então isso não é razoável. Mas não é mudar por mudar. Também tem esse detalhe. Não é trocar o prefeito Bruno, que é infelizmente um desastre administrativo, por alguém que seja só de oposição, não. Tem que ser alguém que tenha condições de mudar o projeto, porque se eu mudo o ator da novela, eu sempre sinto esse exemplo. Se eu tiro Tony Ramos, que é um ator que está na novela, então eu não gosto de Tony Ramos, vou botar Antônio Fagundes. Quando ele entrar na novela, ele vai ler o mesmo texto. E o final vai ser o mesmo. Se ele está fazendo campanha da mesma forma, é evidente que o resultado vai ser o mesmo. A gente tem que mudar o projeto. Porque sem ele, a gente não tem como mudar a realidade. E é por isso que eu, sem nenhum tipo de querer diminuir ninguém, sei que sou hoje o candidato mais preparado, com maior acúmulo e com conhecimento desta cidade, para ter coragem de fazer as reformas que Campina precisa, para ter coragem de fazer as mudanças que a cidade precisa e direcionar o orçamento para onde ele deveria estar sendo direcionado, sem beneficiar exatamente aquele grupo político que quer apenas se perpetuar no poder, colocando as pessoas que trabalham na prefeitura para serem prestigiadas, seja prestador de serviço, seja concursado, quem trabalha vai ter prestígio comigo, com o André. Agora, aqueles que não trabalham, se preparem.
Aqueles que não estão a fim de trabalhar por esta cidade sabem que o destino não será na prefeitura, porque o povo está cansado de ver essa turma que não quer trabalhar, e eu não estou generalizando, que vive nos camarotes da prefeitura esbanjando, que vive desfilando de carro novo, enquanto o filho do trabalhador não tem oportunidade no emprego na indústria, porque o prefeito está dormindo em casa sem saber o que fazer com a Alpargatas demitindo 2.900 pessoas só no ano passado, e ele não sabe nem qual é a razão do que está acontecendo. É ver uma Coteminas que fechou as portas sem nenhum movimento do prefeito para poder evitar que isso acontecesse. Ou pelo menos para mitigar os efeitos e apresentar outras soluções. Eu não aceito que essa cidade veja as indústrias sendo fechadas, vendo o setor industrial passando dificuldades, vendo industriais em cubículos apertados, que eu conheço o chão de fábrica. A minha diferença para eles é porque eu conheço o chão de fábrica. Apertados, querendo produzir mais e não tem o espaço. Enquanto tem uma ociosidade no parque industrial enorme e eles não sabem nem como aproveitar. Então, eu quero ser prefeito para isso. Para devolver o emprego para o povo de Campina, para o povo de Campina não ficar dependendo de politicagem. Para o povo de Campina Grande ter o direito de dizer quem vota. Você que está me escutando, eu sei o que você está passando. Muitos de vocês que estão aí com algumas funções públicas, por indicação, eu não estou condenando vocês não, vocês estão ganhando dignamente, quem trabalha está ganhando dignamente, mas muitos de vocês não podem ser nem você mesmo, não pode dar sua opinião, não pode falar, gosta de André e não pode dizer que gosta de André, vai votar em André e não pode dizer que vai votar em André 12. É isso que eu quero libertar o povo de Campina Grande, fazer um governo democrático, popular, que escute as pessoas, que o líder não queira ser dono da razão, que o prefeito não queira ser dono da cidade, e que ela seja aproveitada para todos, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de reserva para um grupo que vive no palácio. Campina é uma Campina real. Existe a Campina do Palácio, que é só para poucos, e existe a Campina real, que é a Campina da Feira da Prata, que é a Campina da Feira Central, que é a Campina da Feira das Malvinas, que é a Campina do Aloysio Campos, que é a Campina de São José da Mata, de Galante. Esse povo é a quem eu vou servir. A você que pega o ônibus todo dia e tem que ficar 1h30 no sol porque simplesmente eles não têm nenhuma solução para o transporte de Campina Grande. É a você que eu vou servir. A você que passou 10 anos nesse governo sem ter um restaurante popular, porque eles brigavam politicamente com o veneziano e fizeram que você passasse 10 anos de dificuldade sem ter um restaurante popular, fecharam todos. É a você que eu vou servir. A você que mora no Pedregal, a você que mora nas Malvinas, a você que mora no Aloysio Campos, a você que mora no Jeremias. É a você que eu vou servir, para que o posto de saúde tenha um mínimo de organização e de dignidade, para que você tenha a oportunidade de saber quando é que o seu exame vai sair, pelo menos isso. E a gente encaminhando gradativamente, sem falsas promessas, sem nada milagreiro, para a cidade voltar a entrar no eixo e a gente voltar a ter o direito de sorrir, dizer que amamos Campina Grande, mas também queremos que ela seja grande no substantivo. Que ela seja grande, gerando emprego para os seus filhos. Por isso, eu peço a você que está me escutando, vote 12. 12 é o número da mudança. 12 é o número de André. Eu convido a você, está gostando dessa conversa? Vai lá no meu Instagram, @AndréRibeiroADV, @AndréRibeiroADV. Pode me fazer perguntas, pode falar comigo que eu mesmo respondo, não peço nem para assessoria. É isso, Campina precisa de alguém que esteja disponível, que atenda o telefone celular, que devolva as ligações, né, para que Campina possa voltar a sorrir e a ser feliz. Candidato, a partir do que o senhor expôs, quais são os principais desafios de administrar Campina Grande? A gente teria que ter mais 1 hora aqui para a gente discutir, o senhor tem mas 2 minutos mas e eu 40. vou tentar resumir, porque a pergunta é importante demais, Edson. São muitos desafios, mas na minha visão, o primeiro dos desafios é reorganizar as finanças do município. Porque eu não posso ser hipócrita de dizer para as pessoas que vou fazer tudo num ano só, Silas. Dizer que vou resolver tudo num ano só, que eu estaria sendo injusto, né? E estaria sendo como o atual prefeito fez na campanha passada. Que se você pegar o plano de governo dele, ele não executou nem 10%. Então veja só, e o que executou ainda faz maquiagem. Campina precisa reestruturar suas finanças públicas. E reestruturar suas finanças públicas é, primeiro, cortar aonde está sendo desperdiçado. E não é uma mera fala de corte. Eu tenho ojerias a quem fica falando corte por corte. Porque, veja, você não vai no orçamento de uma casa, por exemplo, só para dar um exemplo, para o povo entender. Você não vai chegar no orçamento de casa e dizer, eu vou cortar, e vai e corta na alimentação da criança. Não existe isso.
Nós vamos cortar onde há desperdício público, onde as pessoas estão nomeadas sem trabalhar. Nós vamos cortar nas verbas que estão sendo utilizadas de forma desequilibrada, mudando os formatos de contratação, mudando a forma de contratar o serviço público para as reformas das escolas, por exemplo. Existem coisas muito mais modernas, Lenido advogado sabe disso, que a nova lei de licitações trouxe, que esses caras simplesmente não estão utilizando. É inacreditável, estão contratando como se estivesse na década de 90. E aí as obras não andam, por isso que as obras estão aí todas paralisadas, porque os projetos são mal elaborados e a execução é muito ruim. Então, recuperar as finanças do município de Campina Grande para, através dela, começar a implementar os projetos da cidade, que terão como mola mestra o desenvolvimento econômico, e a partir do desenvolvimento econômico, todas as demais áreas de forma intersetorial começarão a ser integradas. Na minha gestão, na gestão de André 12, toda atividade terá um olhar para a questão econômica. Quando eu preencher o calendário de turismo de Campina Grande através do esporte, eu vou estar de olho na atividade econômica. Quando eu fizer as indústrias da leitura nos bairros de Campina Grande, ela estará interligada na estratégia de economia para a cidade, para que o setor produtivo possa lucrar com isso, para que os trabalhadores possam ter um salário digno, com carteira assinada, e para que Campina Grande possa voltar a ter um desempenho que ela já teve no passado, mas que infelizmente, por tanta bajulação, por tanta falta de serviço, por tanta conversa fiada, Campina Grande está entrando nesse marasmo. Mas saibam vocês, a chance é essa. Chegou a hora de mudar. Vamos votar em André Ribeiro, vai ser no peito e na raça, nós contra eles. Jornal do Meio-Dia. Eleições 2024 é na Campina FM. As movimentações partidárias, as decisões dos tribunais, o corpo a corpo dos candidatos na busca pelo voto. Fique por dentro da disputa pelo poder com a melhor cobertura jornalística da região. Eleições 2024. Vote Campina FM e acerte na democracia. Nós vamos abrir o segundo bloco das entrevistas. Como eu disse a vocês, as perguntas agora vêm de representantes das entidades. E é importante dizer, só 30 segundos, Silas, para um esclarecimento, que as perguntas serão as mesmas, as de entidades, para os candidatos. Isso por quê? E os candidatos, inclusive, tomaram conhecimento prévio das perguntas. Isso por quê? Porque nós entendemos que não é preciso fazer surpresa, pegadinha para os candidatos. Os candidatos devem se preparar para serem prefeitos e eles devem conhecer os problemas com antecedência, assim como as perguntas. E a gente pode, inclusive, com isso, saber quem se preparou melhor para responder as perguntas. Então, se você em casa oferir ao longo das 6 entrevistas que um candidato não foi bem na pergunta, você vai saber que ele teve tempo para se preparar e não se preparou. Eu acredito que a gente põe o nosso ouvinte na melhor condição de fazer o julgamento. A primeira pergunta, o tempo só vai começar a contar depois da pergunta, e quando a gente disser que o tempo está contando, candidato, vem do presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Sidney Toledo. A Emenda Constitucional 132 introduziu no Brasil a reforma tributária. Reforma essa que precisa das leis complementares que regulamentarão o funcionamento no dia a dia das empresas e dos governos. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar número 68, que define as regras do funcionamento do IVA. Já foi aprovado também na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 108, que define o comitê gestor do IBS. A reforma tributária trará mudanças no dia a dia e na localização das empresas. Como o candidato tem visto a reforma tributária e que perspectivas tem o candidato com relação a isso? Tá aí, portanto, a pergunta de Sidney Toledo. O candidato André Ribeiro vai ter 2 minutos para responder a sua pergunta a partir de agora. Primeiro, meu abraço ao presidente Sidney, parabenizado pelo excelente trabalho que ele vem fazendo à frente da associação, e dizer, Sidney, que esse tema, apesar de ser um tema bastante complicado para a maioria da população, porque as questões são bem complexas e ainda não temos todas as respostas, ele é essencial para o próximo governo e, sobretudo, para os próximos governos. Por quê? Nós estamos em etapas em que a reforma tributária vai começar a ser implementada e Campina Grande precisa começar a ficar de olho, mesmo não tendo ainda todas as respostas tributárias que estão sendo definidas, precisa saber qual vai ser o seu papel na indução do desenvolvimento econômico. Eu, enquanto prefeito, já adianto logo,
junto com a equipe de técnicos, vamos reformular a forma como a gestão tributária de Campina Grande vem acontecendo, valorizando os nossos profissionais, mas sobretudo de olho no setor produtivo. Campina Grande não pode perder as oportunidades para o futuro que a própria reforma tributária vai oferecer ou para as que ela vai fechar. Muita gente acha que atrair empresas para Campina Grande, indústrias, comércio e serviços, é apenas uma questão de reduzir imposto. Isso é importante, mas isso não é tudo. Sobretudo agora com o fim da guerra fiscal da reforma tributária. Então a primeira coisa que eu vou fazer, Sidney, é fazer uma reformulação do marco legal da nossa cidade em relação à atração de investimentos e de empresas. O nosso marco legal é da década de 90. É por isso que esse povo está dormindo na gestão, porque eles não sabem nem o que é que estão fazendo. Não sabem nem que dia é hoje, para usar uma expressão do povo. Campina precisa reformular a sua política de atração de empresas e precisa fazer com que o seu sistema tributário esteja antenado com as novas realidades para propiciar que as empresas que geram mais emprego possam se manter em Campina Grande, porque algumas já estão ameaçando ir embora, e para que aquelas que querem vir possam chegar a Campina Grande, será uma prioridade para André 12. Muito bem, candidato. Agora nós vamos trazer uma pergunta formulada pelo representante do Sindi Campina, o Divaildo Júnior. Divaildo Júnior, presidente do Sindi Campina. Candidato, tem se falado muito no turismo como uma forma de uma nova matriz econômica para a cidade de Campina Grande. E para que isso aconteça de fato, nós precisamos de alguns ajustes, algumas reformulações, principalmente na organização, na forma de como a Prefeitura Municipal trata do assunto. É necessária uma ação de Estado que não tenha solução de continuidade com a mudança de prefeitos a cada 4 em 4 anos. E para isso a nossa proposta enquanto presidente do sindicato é a separação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a criação de uma nova Secretaria de Turismo e a criação do Fundo Municipal de Turismo, totalmente dissociado da Secretaria das Finanças do município. Não se trata de pedir verba para a criação desse fundo, muito pelo contrário. Nós só queremos uma independência nessa secretaria para que ela consiga ser ordenadora de despesa e, ao mesmo tempo, as entidades consigam trabalhar na captação de emendas parlamentares para que nós tenhamos um mínimo de planejamento possível na preparação da cidade de Campina Grande de forma profissional para a capacitação de agências e operadoras de turismo e principalmente para a participação de feiras e eventos, compra de passagem aérea e promoção de Campina Grande enquanto destino nacional. Então a pergunta é, o senhor enquanto prefeito apoiaria a criação de uma nova secretaria dentro do organograma do município e poderia ser dada a essa secretaria uma independência econômica e financeira para que ela conseguisse captar recursos para órgãos privados, recursos através de emendas parlamentares, tudo isso sob o controle do município, lógico, mas com uma capacidade de trabalho bem mais rápida, bem mais ágil e com um efeito prático muito maior. Muito bem. Portanto, aí a pergunta do Divaildo Júnior, do Sindi Campina, 2 minutos para o candidato André Ribeiro. Boa tarde, Divaildo. Você é sempre um guerreiro por essa causa. Eu quero lhe dizer que eu nunca entendi por que a Secretaria de Turismo foi fechada e foi condensada numa outra secretaria. Isso mostra a falta de visão destes que governam Campina Grande. Primeiro, a questão do turismo ela está totalmente conectada à questão econômica. É evidente que no nosso governo tudo será de forma transversal. Então, é evidente que nós vamos dar autonomia. Isso não acontece só com a questão do turismo, não. O Fundo de Cultura também tem a mesma situação. Passaram vários anos com ele sentado em cima e ninguém fez absolutamente nada. O que eu penso para o turismo de Campina Grande é, primeiro, nós vamos criar em Campina Grande um plano de atração de resorts para Campina Grande. Nós precisamos aproveitar o potencial do futuro Centro de Convenções de Campina Grande, que vai ser uma grande oportunidade para preencher os nossos calendários, mas temos que ter organização e pegar uma lacuna da janela para poder atrair esses novos investimentos. Segundo, eu vou fazer com que o calendário de turismo de Campina Grande seja um calendário preenchido e transversal. E vou criar um chamado para exatamente atender o que você está dizendo, Divaildo, um escritório de projetos culturais e turísticos. Contratação de empresas privadas para a elaboração de projetos de captação. Não existe nenhuma cidade que possa ter condições de fazer coisas grandes se você não tem pessoas capacitadas para preparar projetos para captar nos órgãos de fomento nacionais e internacionais. Emendas parlamentares também. E Campina Grande não tem mais isso. Campina Grande tem um monte de gente que está lá por indicação política que não sabe nem que dia é hoje.
e que está falando de turismo sem nunca ter feito nada. Então é evidente que nós vamos fazer com que o calendário seja preenchido. Teremos um evento em janeiro voltado para a questão cultural. Teremos um evento que vai preencher o calendário de julho nas férias escolares para quem está no comércio possa não ficar com o pires na mão sem ter cliente, e faremos com que tudo isso seja interligado a uma estratégia de turismo, de cultura e de esporte, fazendo com que nossos restaurantes fiquem sempre cheios e os hotéis também. Agora a gente vai à pergunta do representante do Secov, que o nome é grande demais. Se eu for dizer o nome, vai gastar os 2 minutos. Mas é o sindicato que representa as administradoras de condomínios e é chamado de Sindicato da Habitação. O Érico Feitosa também é diretor do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção. Boa tarde, candidato. Me chamo Érico Feitosa e sou presidente do Secov Paraíba, o sindicato patronal que representa em todo o estado as empresas imobiliárias, administradoras de condomínios e condomínios. E a nossa pergunta versa sobre o mercado imobiliário, mais especificamente sobre o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, especificamente sobre o tema 1113, que é um tema repetitivo, que foi julgado pelo STJ e referendado pelo STF, onde o contribuinte tem a presunção de veracidade na compra e venda de uns imóveis nas informações prestadas na hora da avaliação do imóvel, o que infelizmente hoje não é cumprido pela Prefeitura. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende cumprir? A pergunta do Érico Feitosa, o candidato tem 2 minutos. Boa tarde, Érico. É evidente que pretendo cumprir e vou fazer cumprir. E eu explico o porquê. Porque essa letargia da prefeitura está atrapalhando o mercado. Ela está atrapalhando, inclusive, a própria arrecadação do município. Eu nunca vi uma política tão desastrosa como essa. O cara que vende o seu imóvel fica esperando a prefeitura fazer uma avaliação que, primeiro, não tem tempo padrão. Ou ela pode acontecer em 15 dias ou um mês. E muitas vezes o cliente perde a oportunidade de vender e o representante comercial perde a oportunidade da sua venda. A Prefeitura de Campina Grande não tem critérios para avaliar os imóveis. Ela faz avaliações, cada fiscal faz do seu jeito. Por quê? Porque não tem padronização. É por isso que eu serei um gestor para organizar a Prefeitura. Dentro da nossa gestão, nós vamos trabalhar com indicadores, com metas. Eu vou criar a chamada Agência de Controle de Qualidade na Administração Pública, que vai ter autonomia para fiscalizar e para fazer com que normas de atendimento sejam realizadas. A prefeitura não sabe o que é uma ISO, a prefeitura não sabe o que é uma instrução de serviço. Cada funcionário que entra, se não for concursado, se for dos comissionados, um faz de um jeito, amanhã ele está na rua, o outro quer fazer do outro jeito. E é por isso que é essa bagunça. Enquanto isso, quem é representante comercial da área, as imobiliárias, todas as pessoas, os corretores, estão com a mão na cabeça, porque muitas vezes não conseguem nem pagar o imposto. Fica lá mendigando para pagar o imposto. E então, o que a gente precisa fazer, Érico, é organizar esse sistema de modo que ele não atrapalhe quem está trabalhando, que ele não atrapalhe quem está vendendo o imóvel, quem está comprando o imóvel. Porque quanto mais vendas, mais ITBI vai entrar. Isso é uma questão óbvia. Mas para isso a gente vai criar um critério numa comissão tripartite, onde os setores produtivos, onde os corretores terão assento para opinar e dar agilidade num processo que vai ter um limite de dias para ser atingido. Aí a resposta ao representante da Secov. E agora a gente traz a pergunta formulada pelo representante do Sinduscom, o Lamartine Alves, que é o seu presidente. Candidato, sou o presidente do Sinduscom Paraíba, Lamartine Alves, e queria saber do senhor qual a sua opinião e se o senhor implantaria essa questão das PP, parceria pública-privada, no seu governo e o senhor chegando lá, e juntamente disso a reivindicação dos nossos Sinduscom e também da comunidade é a informatização do cadastro imobiliário de Campina Grande, que isto é inaceitável até a presente data não ser totalmente informatizado. Obrigado. Portanto, 2 minutos para o candidato responder a pergunta de Lamartine Alves, do Sinduscom. Lamartine, minha boa tarde a você. Eu quero dizer que eu me sinto envergonhado em saber que a gente tem uma prefeitura e um prefeito que falam muito de inovação, mas que na prática isso não acontece. Como pode, minha gente? Nós estamos em pleno século XXI, na cidade que é chamada Cidade da Inovação, e o cadastro do município é simplesmente uma vergonha a forma como ele é feito. Sem falar em cadastro multifinalitário, que é outra questão que essa aí não tá nem perto de acontecer.
É uma dificuldade tremenda, apesar da boa vontade de muitos servidores que estão lá. Nós precisamos fazer com que essa prefeitura, por isso que eu disse que vou criar a agência de controle de qualidade. Por quê? Porque amanhã, quando André deixar de ser prefeito, tem que ter a regra para a coisa acontecer. Todo empresário sabe que a sua empresa tem normas, ela tem regras, ela tem procedimentos. Independentemente do funcionário que está no dia, aquele procedimento vai ser seguido. Por que a prefeitura não é assim? Onde é que está escrito que não pode ser dessa forma? É isso que o setor produtivo reclama. É a falta de condições para você exercer o seu trabalho com prazos previstos, com normas previstas e com condições de isso acontecer com agilidade. Isso é fundamental. Quanto à questão das parcerias público-privadas, eu sou favorável a que elas aconteçam desde que elas comprovadamente tragam benefício para a população e para o setor público. A gente não pode ser nem 8 nem 80. Eu não sou radical em absolutamente nada na minha vida. Eu sou alguém que tem um bom senso. Eu já trabalhei com o setor empresarial, aliás, eu sou advogado empresarial. Eu sei da dificuldade de vocês para fechar a conta, para pagar os funcionários em dia, para tocar o barco. Então eu sei disso e eu sei que isso é importante. A gente não se fechar para as novas alternativas. É por isso que eu vou criar, Lamartine, o Comitê Gestor de Campina Grande. Esse comitê gestor terá a participação da FIEP, da CDL, da Associação Comercial, das entidades patronais, das entidades dos trabalhadores, que estarão em sintonia para resolver e encaminhar essas questões. Já foram respondidas as 4 perguntas de representantes de entidades do setor produtivo. A próxima pergunta agora vem de outra representação importante também em Campina Grande, que são os servidores. Quem formula a pergunta é o professor Franklin Icais, que é presidente do Sintab. Sou Franklin Icais, representante do Sintab, e quero saber dos candidatos, caso seja eleito, como será a sua relação com o Sintab, como pretende resolver as demandas reprimidas dos servidores, de leis que não estão sendo cumpridas, a exemplo da atualização dos níveis de todas as categorias, a situação do piso do magistério, a efetivação do plano de cargos da saúde, a correção salarial do pessoal de apoio, que hoje recebe menos de um salário mínimo no vencimento, pagamento de precatórios. Enfim, eu gostaria de ouvir os candidatos em relação a essas questões. Feita a pergunta do Sintab, o candidato André Ribeiro, do PDT, tem 2 minutos. Franklin, a minha relação não só com o Sintab, como todos os sindicatos dos trabalhadores, será uma relação de transparência, de zelo com a atividade que vocês exercem, porque ela é fundamental como um dos sistemas de controle social que a prefeitura deve sofrer, e sobretudo para que os trabalhadores tenham a consciência de que eles terão no governo de André um prefeito que é ouvinte das questões e que vai de forma aberta e transparente abrir o orçamento do município para que vocês possam ter acesso a detalhes que vocês hoje não possuem. Ninguém pode prometer para sindicato algum que num ano só vai resolver todos os problemas de plano de cargos e carreira, porque se disser isso, está mentindo. Mas é evidente que eu, enquanto prefeito, vou criar uma programação junto com vocês para que a gente passe a restabelecer esses níveis gradativamente, de forma planejada, com o orçamento aberto. Vocês vão saber, do início ao fim da gestão, toda a política de reajuste dos servidores. Isso será programado e enviado para a Câmara antecipadamente, para que todo mundo tenha previsibilidade nas suas receitas e para que o próprio município possa começar a dar conta de outras questões também. É uma vergonha o plano de cargos da saúde não ter sido pago até hoje. Isso não é, e o problema é que vem uma bola de neve acumulando e passa gestão atrás de gestão, isso vai ficando cada vez mais difícil. Mas é evidente que se alguém prioriza, os concursos públicos, e eu serei o prefeito dos concursos públicos, se alguém prioriza uma gestão pública de qualidade, é evidente que todas essas questões que você colocou, que não dá para falar em 2 minutos apenas, serão prioridade no nosso governo, pela nossa história de vida, pela história de vida que eu tenho, de apoio, de luta pelos trabalhadores. Eu não tenho dúvida de que a gente vai fazer um governo onde o servidor terá vez e voz. Ele será apoiado, ele terá salários condignos dentro das condições da prefeitura e nós vamos mudar essa realidade no município. Muito bem, a resposta ao representante do Sintab. E para encerrarmos as perguntas das entidades, vamos trazer agora a pergunta formulada
pelo representante do Instituto Histórico de Campina Grande, professor Vanderlei de Brito, e trazemos agora a sua questão. Meus cumprimentos ao senhor candidato. Sou Vanderlei de Brito, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, uma entidade sem fins lucrativos que, sem qualquer ajuda dos poderes públicos, luta pelo fomento e a preservação da memória e a identidade de nossa cidade. Como bem sabemos, Campina Grande é uma cidade historicamente marcada pelo desleixo com sua memória. Diferentemente de outras grandes cidades como Rio de Janeiro, Recife e até João Pessoa, Campina quase não tem em seu cenário urbano buxos ou monumentos aos seus grandes vultos. Nossas edificações históricas, que narram o desenvolvimento arquitetônico e social da cidade, a cada dia estão sendo demolidas. Parece não termos elo ou compromisso com a nossa história. Por exemplo, o Parque Evaldo Cruz não deveria ter uma estátua desse ex-prefeito que tanto contribuiu para a nossa cidade? O monumento aos pioneiros, que já até se tornou um símbolo da cidade, está em abandono, sem iluminação, quebrado e pichado, sem proteção ou destaque algum. Há prédios históricos públicos aqui que há mais de 20 anos não viu uma demão de tinta. E há prédios históricos particulares à venda, que certamente serão demolidos, como aquele belíssimo casarão em arquitetura Art Nouveau de frente à feirinha de frutas. Não poderia se pensar em captar recursos junto ao governo federal para a compra desses prédios a fim de preservá-los? Pois um povo sem memória é um povo sem futuro. E não sou eu que digo isso. Essa é uma lição universal. Nossa cidade tem o seu Instituto Histórico, formado por idealistas, voluntários, dispostos e capacitados a preservar a memória documental da cidade. Mas não temos um único funcionário, nem para abrir a casa diariamente ou para manter minimamente a manutenção dos acervos. Somos apenas nós, dos nossos horários vagos, com o dinheiro dos nossos bolsos, para tocar precariamente uma instituição que não é nossa, é do povo campinense. Então eu pergunto, o senhor, enquanto candidato, o que tem a dizer sobre isso? E que propostas teria para suprir a negligência dos poderes públicos para com a memória histórica de Campina Grande? 2 minutos para André Ribeiro, candidato do PDT, responder a pergunta do professor Vanderlei de Brito, do Instituto Histórico. Professor Vanderlei, eu mando meu abraço também à professora Ida. A sua pergunta poderia substituir a resposta que eu dou, de tão completa que ela foi. Você fez um resumo da nossa realidade. Realmente, o povo não pode ter identidade se ele não tiver identidade cultural e histórica. E para isso é preciso haver preservação. Mas vamos pegar o principal exemplo. A sede da Prefeitura de Campina Grande, que foi um grande hotel em Campina Grande, historicamente, faz parte da nossa cultura, está lá de que forma? Passa lá em frente a antiga Câmara Municipal, a própria Câmara, inclusive. É um absurdo, a própria casa da Prefeitura, que tem um valor histórico, que devia dar exemplo, está lá abandonada. E começaram uma reforma que não tem fim, porque nesse governo tudo é desorganizado, nesse governo tudo é mal planejado. Então a cidade de Campina Grande precisa utilizar as suas questões históricas. Saiba você, Vanderlei, que no nosso governo, no governo de André, nós vamos colocar sim colaboradores da prefeitura à disposição do Instituto, porque vocês não têm uma lei de finalidade pública reconhecida por acaso não. Não pode ser só para fazer a homenagem não, e bater a foto não, tem que ser concreto. Por isso que eu digo que o amor à Campina não pode ser só no adjetivo não, não pode ser poético não, tem que ser no substantivo. Tem que ser concretamente, porque senão vira marketagem. E é evidente, quando eu falei para Divailton que vou criar um escritório de projetos culturais, turísticos, nele está incluídos os projetos históricos também. É impressionante como esse governo perde as possibilidades de financiamento interno e externos. Quando eu digo financiamento, é a fundo perdido. Não são os empréstimos que ele quer pegar a preço de dólar para depois endividar a cidade, não, que ele não vai pagar nem um centavo dessa obra. Então é isso que a gente precisa, de alguém que tenha compreensão da nossa dimensão histórica. Eu estou ligado na luta de vocês, você sabe disso, que eu acompanho, inclusive já participei da construção de livros com vocês aí. Então eu sei dessa importância, valorizo e vou fazer com que a estratégia histórica de Campina Grande seja uma estratégia turística para a economia e a renda de Campina Grande. Fechamos, portanto, as 6 perguntas de instituições e agora 4 perguntas que foram sorteadas de entre 12 de ouvintes. E a gente começa com a pergunta da Marluce Reis, a ouvinte cidadãos de Campina Grande, formulando perguntas para os candidatos. Vamos ouvir a pergunta da Marluce Reis.
Me chamo Marluce Reis, do Rosa Cruz, e gostaria de saber como vocês podem melhorar a área de saúde de Campina Grande. A gente vai marcar uma consulta no postinho, é uma demora, a fila de espera é grande, a gente precisa de um exame, é tudo muito burocrático. Quando precisamos de fazer um procedimento cirúrgico, falta médico. O que vocês podem fazer para melhorar essa situação? Pergunta da Marluce Reis, 2 minutos para o candidato André Ribeiro. Boa tarde, Marluce. Seria outra pergunta que a gente teria que ter mais 1 hora de programa, mas eu vou tentar resumir para você. A questão da saúde em Campina Grande é uma questão basicamente de prioridade e organização. O prefeito de Campina vive alardeando que faz reformas dos postos de saúde, quando na verdade o Tribunal de Contas disse que Campina estava entre as piores cidades da Paraíba em condições de postos de saúde. Ele está tentando reformar de forma atrasada, botando basicamente um adesivo e uma pintura para dizer que reformou algo que eles deixaram sucatear na gestão deles de mais de 10 anos. Segundo, Campina precisa de um gestor que organize a forma como os exames são colocados à disposição da população. Por que eu digo isso? Porque hoje não existe meta para nada, tem meta para tudo em Campina. Se você atrasar o IPTU, você vai pagar a multa. Se você atrasar um processo sendo advogado, você perde o prazo do processo. Se você atrasar o aluguel, o cara vai cobrar de você. Agora, aqui em Campina Grande, exame pode atrasar à vontade. A vida das pessoas pode ficar aí nas mãos desses gestores que não estão nem aí para a população. Eu vou organizar um sistema de tipificação de exames para classificá-los e dentro da agência de controle de qualidade que eu acabei de falar para outras questões, ela vai controlar o cumprimento dessas metas. Eu não estou prometendo que no primeiro ano vai estar tudo um céu de brigadeiro, não. Mas a cada ano o gestor vai ser cobrado por alguém que tem autonomia e mandato, para que os exames sejam entregues dentro de um prazo mínimo. Eu não vou dizer a vocês que vou fazer isso igual, porque se você... Até plano de saúde hoje, para conseguir médico, não é fácil. Mas é evidente que você não pode deixar do jeito que está. Você tem que começar a organizar a casa. E eu vou fazer com que você, que mora no seu bairro, tenha a dignidade de sair do posto de saúde, sabendo qual a data do seu exame, sabendo quando ele será realizado e tendo como cobrar disso, não só na palma da sua mão, através de um aplicativo que a prefeitura nem isso teve condições de organizar. Agora, de última hora, está colocando um aí que a gente nem sabe como é que está acontecendo. E fazer com que você tenha o direito de ter o seu exame com qualquer pessoa. Você é gente igual a qualquer pessoa em Campina Grande. Dando sequência, então, às perguntas, nós vamos trazer mais uma cidadã, desta vez Vitória Maria. Ela questiona sobre educação infantil. Eu sou Vitória Maria, moro aqui no Santa Bárbara 2 e tem uma pergunta que eu quero formular para você, que é um candidato elegível. Eu preciso saber que olhar você tem como um candidato elegível a prefeito da minha cidade, com relação à arte, cultura, envolvendo música, envolvendo dança, envolvendo esporte, para as nossas crianças. As crianças em geral aqui em Campina Grande, particularmente aquelas que estudam em escolas públicas. Isso é muito importante, porque a criança envolvida com a arte, quer seja música, quer seja dança, quer seja esporte, de um modo geral, ela vai tirar o olhar dela das telas, entende? Eu preciso saber o que você pensa acerca disso e que foco você tem para direcionar para esse segmento. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Marluce, parabéns pela questão. É Vitória, viu? Vitória. Isso. Parabéns pela questão. Eu sou o candidato André, do Partido da Educação, o partido que fez 88 das 100 melhores escolas do Brasil quando governou o Ceará. Portanto, eu posso falar com cátedra. No meu plano de governo, há lá a previsão da criação de 4 casas da cultura. O que são isso? São unidades de porte médio, onde você vai ter mini teatro, mini cinema, centros de convivência. Essas casas da cultura serão para oportunizar para a periferia, para os bairros afastados do centro, a possibilidade da produção cultural, porque tem a questão do custo. O custo para produzir cultura não é barato. Se você imaginar que alguém lá do bairro do Jeremias vai poder acessar o Teatro Municipal na sua primeira apresentação, não há condições, ele não tem condição de custear aquele evento. Então é evidente, isso vai estar conectado, essas 4 casas da cultura, às indústrias da leitura, que é também outra proposta do meu mandato. As indústrias da leitura são complexos,
que vão ser 2, pelo menos para o início da gestão, nos bairros de Campina Grande, nas 2 regiões de Campina Grande, onde terá uma casa da leitura, leitura, biblioteca virtual, biblioteca física, centro de convivência, centro de alimentação, espaço para artes, espaço para canto, ou seja, são espaços integrados e todas essas casas, tanto as casas da cultura quanto as indústrias da leitura, estarão conectadas às escolas municipais que terão um programa chamado Escola Olímpica, vinculada a uma estratégia olímpica mesmo. Campina não tem Vila Olímpica, aquilo ali no Zé Pinheiro não é Vila Olímpica, é um parque que foi adaptado e que não tem as modalidades olímpicas que preconiza o Ministério do Esporte. Portanto, tudo isso está precificado, tem orçamento, inclusive, disponível, que eles perderam e não foram buscar. E eu vou fazer com que isso esteja integrado. Quando eu falei aqui que as minhas propostas são todas intersetoriais, exatamente por isso, porque elas se comunicam entre as secretarias. Parabéns pela questão. A penúltima pergunta vem do cidadão Jailton Medeiros, e a gente vai ouvir essa pergunta, portanto, do Jailton Medeiros. Lembrando que são perguntas coletadas nas ruas com os nossos ouvintes, com cidadãos. 12 perguntas, 4 foram sorteadas. Questionamento agora do Jailton Medeiros. Eu sou o Jailton Medeiros, moro no Novo Cruzeiro. Gostaria de saber o que os nossos irmãos candidatos vão fazer em relação à malha asfáltica da cidade. Um dos exemplos é a rua João Valig, que dá acesso à minha residência, que eles consertam 3 vezes por ano, não pode dar um sereno que desmancha tudo, é muito buraco, está ficando intransitável. Então a minha pergunta era essa: o que é que eles vão fazer para melhorar essa mobilidade urbana de nossa cidade? 2 minutos para o candidato responder a pergunta do Jailton Medeiros. Jailton, eu nunca vi uma cidade tão esburacada como Campina Grande está hoje. Falo isso, quem mora em Campina há muito tempo sabe disso. Todo prefeito tem suas qualidades e seus defeitos, mas essa é uma gestão que simplesmente abandonou Campina Grande. E quem está me escutando sabe que isso não é frase de quem está na oposição, não. Quem está falando aqui é André, candidato a prefeito do PDT, número 12. Eu quero dizer para você que a primeira coisa que eu coloquei no meu plano de governo, porque dizer que vai recapear, qualquer um diz. Agora, dizer como vai fazer isso é o detalhe. Primeiro, por que isso está acontecendo? Porque está havendo um desperdício de dinheiro público. A prefeitura não fiscaliza as suas vias públicas. As empresas de telefonia, de esgoto, de telefonia móvel, de tudo. As próprias construções civis, alguns, né, não são todos, usam aquilo ali e fazem e tapam de forma errada, fazendo com que os transtornos aconteçam. Então aquela via que era para durar 30, 40 anos, quando dá 5 anos você tem que recapear ela toda de novo. E não só isso, a forma como isso está sendo feito. O asfalto aí da João Valig, o prefeito andou fazendo aí auditoria para tentar brigar com esse prefeito, cadê? Jogou fora, foi no mato, agora que estão aliados de novo? Porque o asfalto foi de péssima qualidade. Não é só quem faz buraco, não. É o próprio asfalto em si. Por isso que na minha proposta eu faço como o seguinte: se eu moro num apartamento e o vizinho tem um problema que cai água para mim, eu não vou pegar o pedreiro do vizinho, não. O pedreiro é meu, eu que vou fazer. Ele vai pagar só o custo. No nossa gestão, só quem tapa buraco em Campina Grande chama-se Prefeitura de Campina Grande. Eu vou fazer isso através da Urbema, que é uma empresa que hoje serve de cabide de emprego para politicagem, e ela vai passar a fazer o tapa-buracos de toda a cidade, sendo remunerada para isso, porque foi para isso que ela foi criada, e a gente vai aumentar o arcabouço dela se for necessário, fazendo com que a gente tenha um padrão. A gente vai mandar só a conta para quem fez o buraco. E a gente vai fiscalizar a qualidade do asfalto para que Campina tenha o mínimo de condições de começar a abrir outras vias sem ter que ficar tapando mais buraco. Muito bem, dando sequência, nós vamos trazer agora a última pergunta. Foi sorteado o cidadão Claudessandro. Ele fala sobre parques e pontos de lazer em Campina Grande. Meu nome é Claudessandro, eu sou morador do bairro de Malvinas. Eu gostaria de fazer a pergunta para o candidato em relação a lazer. A gente tem visto que tem poucas opções de lazer aqui em Campina Grande. Foi construída agora no bairro Dinamérica, aquela opção ali, porém ainda não concluíram totalmente. Ficou boa, mas para o tamanho de Campina Grande ainda se torna pouco. O Parque da Criança está um pouco a desejar. A área que era destinada a crianças retiraram para uma possível reforma, conserto dos brinquedos, e até então não repuseram. Não foi colocado essa reposição de brinquedos no Parque da Criança. Levando em consideração o tamanho de Campina, que tem crescido a cada dia mais, isso se torna pouco para uma possível ampliação de opções de lazer em Campina Grande,
que deixa muito a desejar. O que o candidato teria a oferecer? O candidato André Ribeiro tem 2 minutos para responder a pergunta do Claudessandro. Claudessandro, a primeira coisa eu vou pegar os equipamentos públicos Claudessandro, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar os equipamentos públicos nas praças que já existem e vou criar um programa chamado Feliz na Praça, que é para viabilizar o estímulo à dança, a caminhadas, a monitoramento de saúde, que não acontece hoje em Campina Grande. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou criar um programa chamado Domingo de Lazer. Atenção, eu disse isso no debate, não tive tempo de explicar, vou tentar explicar de uma forma melhor. Você vai em Caruaru, já existe isso. Você vai em São Paulo, na Avenida Paulista, já existe isso. Todos os domingos, das 6 da manhã às 13 horas, o centro de Campina Grande, a avenida principal, Fernando Peixoto, é praticamente deserto, não passa muito carro, o comércio não funciona, exceto alguns pontos ali específicos. Eu vou interditar apenas aquele trecho do Teatro Municipal até mais ou menos a Prefeitura, pelo menos inicialmente, para a gente fazer o Domingo de Lazer. Levar as famílias para esses pontos, para a gente ter apresentações culturais, para a gente ter artesanato, para a gente ter dança, para a gente ter música, caminhada, patinete eletrônico, movimentar esse centro de Campina Grande, inclusive beneficiando a atividade comercial do centro de Campina Grande. A gente precisa inovar, minha gente. Nós precisamos sair do mais do mesmo. Campina, eles estão dizendo ao povo que quem tem ideia é porque está sonhando, não. É porque eles querem que Campina fique mal acostumada a uma gestão que não inova, que não faz mais nada por Campina Grande. E sem falar que dentro do nosso planejamento, a gente também tem a viabilidade de criar algumas alternativas, como por exemplo, o Centro da Trilha em São José da Mata. A gente precisa aproveitar aquela potencialidade ecológica de turismo, de ciclismo, de Cooper, de caminhadas, enfim, de todos esses momentos para fazer com que os distritos da gente voltem a ter atividades de lazer, tenham condições de fazer disso, olha eu de novo aqui falando, uma atividade econômica. Portanto, vamos fazer isso e vamos fazer com que cada região geográfica de Campina Grande tenha pelo menos uma área de lazer, como o Parque da Criança, para que as pessoas possam ter saúde, porque sem saúde ninguém vai para lugar nenhum. Conforme as regras do nosso ciclo de entrevistas, o candidato André Ribeiro do PDT terá 2 minutos agora para as suas considerações finais. Candidato André, agradeço pela sua disponibilidade de vir participar com a gente desse ciclo de entrevistas. Já fica reafirmado o convite ao qual a sua assessoria e o senhor pessoalmente, inclusive, já confirmou a presença no debate do próximo dia 11. Muito obrigado. 2 minutos para as suas considerações finais. Eu agradeço a todo mundo que está me ouvindo. Eu quero pedir a você que está me ouvindo agora aí pelo rádio ou pela internet, para tudo que você estiver fazendo, escuta o que André vai falar agora. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de mudar o destino de Campina Grande. Quando eu falo mudar o destino de Campina Grande, é mudar o destino do teu filho. É dizer se teu filho, quando sair da faculdade, vai ter oportunidades de emprego nesta cidade com qualidade ou vai ter que ir embora para ficar longe de você. Isso não é uma coisa que vai acontecer, não, já está acontecendo e você sabe disto. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não sou candidato a prefeito porque quero me amostrar. Eu não sou candidato a prefeito porque quero aparecer. Eu sou candidato a prefeito sacrificando a minha vida profissional, pessoal, que eu não preciso de política para sobreviver, mas estou dando esse contributo porque eu quero que Campina Grande dê a volta por cima. Mas para a gente fazer isso, só será possível se você também mudar dentro de si tudo que tem feito. Vamos fazer um exame de consciência. Tudo que a gente tem feito nos últimos 20, 30, 40 anos, votando nesse povo, tem feito a nossa cidade prosperar? É evidente que não. Portanto, a gente precisa primeiro mudar dentro de nós o sentimento. Eu sou o candidato com menor rejeição. André é o candidato com maior potencial de crescimento e já está ali coladinho com eles. Eles não querem assumir isso. Eu sou o candidato que vem do povo, que andou de ônibus dos 11 anos de idade até a faculdade e sabe o que é uma mulher entrar no ônibus e ter que ser colocada para fora porque não pode levar a feira e tem que pagar um táxi e ela não tem o dinheiro para o táxi. Eu sou alguém que conversa, dialoga com o setor empresarial e com o setor dos trabalhadores, que gerou empregos para Campina Grande pela AIC, pela indústria de montadora de motos e por tantas outras ações. Portanto, a minha obsessão é mudar a Campina. Por isso eu peço a você, vote 12, me siga, @AndréRibeiroADV, chegou a hora de mudar. Muito bem. E com isso, portanto, a gente encerra o nosso tempo e avisar só que se alguém quiser ouvir de novo, não ouviu, vai no nosso canal no YouTube, Jornal do Meio Dia Campina FM, esses áudios ficam arquivados lá e amanhã nós damos sequência ao ciclo de entrevistas